gente tava conversando aqui, você tava falando sobre Robert Grant, né? Legal. Quem que é esse cara aí? O Robert é um americano, ele foi CEO de empresas, ele é formado em gestão. E aí ele foi CEO da Bausch Lomb, e o cara é um gênio. Ele é um MBA de gestão e no fim das contas ele tem patente sobre laser, sobre ótica, um cara bem genial. E aí ele tirou um sabático e depois de ser CEO, bem sucedido, começou a investir em umas empresas. E aí nesse sabático ele começou a pesquisar sobre geometria, desenhar, tá? Só que agora chegou num grau, ele já descobriu uma categoria nova de números. Ele descobriu números quase primos. Que isso? É um número que ele descobriu que existe. Existem os números primos. E ele descobriu os quase primos. Como é que eles, dentro de um ciclo, como é que eles nascem. E em função dessa categoria nova de números que ele já registrou, patenteou, ele foi começar a estudar a flor da vida e geometria. E da geometria ele descobriu como é que os números nascem. Ele descobriu a confluência entre números, notas musicais, velocidade da luz e as constantes matemáticas. E a humanidade conhecia até recentemente, próximo de 80 constantes matemáticas. Pi, φ, gama, etc. E agora ele descobriu como é que as constantes matemáticas se originam. Então ele já catalogou 5.000. Ele só não sabe para que elas servem ainda. Uhum. Então, ele tá vivo, esse cara? Tá, só seguir ele na internet, Robert Grant. Ele tá fazendo... Bota uma foto aí desse cara. Agora ele tá fazendo... Robert Grant. Robert Edward Grant. Ele escreveu o prefácio do meu artigo Geometria da Integridade, porque eu mandei para ele uma relação entre φ e π com integridade. Que legal. E ele tá fazendo uns estudos sobre a pirâmide, eles têm ido bastante sobre a pirâmide, na pirâmide do Egito. Ele descobriu no sarcófago da pirâmide esse cara. Ele descobriu no sarcófago da grande pirâmide uma letra alfa e uma letra gama grega no sarcófago da Câmara do Rei da pirâmide de Quéops. Só um detalhe. Um dos lugares mais estudados do mundo, arqueólogos de todo mundo, nunca ninguém tinha visto essa letra alfa e gama. Só um detalhe. O alfabeto grego nasceu milhares de anos depois da construção da pirâmide. Ué. Então, esse tipo de coisa que o Robert está descobrindo, ele está descobrindo por quê na matemática, e aí ele tá descobrindo nas pinturas do Leonardo da Vinci, por exemplo, do Homem Vitruviano e outras mais, encriptografado mapas demonstrando onde estão as outras câmaras desconhecidas de dentro da pirâmide. E alguns conceitos matemáticos, incluindo alguns que só foram descobertos centenas de anos depois da vida do Leonardo da Vinci. Por exemplo, a constante matemática de Euler, que foi descoberta 200 anos depois da vida do Leonardo da Vinci. O Robert Grant descobriu que ela está encriptografada dentro do Homem Vitruviano, porque o quadrado e o círculo do Homem Vitruviano é o Square the Circle, que era um desafio filosófico da antiguidade, dito impossível de fazer, que era encontrar o quadrado que tivesse a mesma área do círculo, usando apenas compasso e lápis e régua. E o Robert já descobriu, se eu não me engano, 13 maneiras de fazer isso. Que durante 2.500 anos era dado como impossível, um desafio. Que doideira, cara. E ele descobriu que no desenho do Homem Vitruviano, o Leonardo da Vinci deixou a forma de fazer isso. E o quadrado que o Leonardo da Vinci é um gênio, né, do que ele desenhava, a gente citou ele antes. Se você pegar o Homem Vitruviano e olhar com uma lupa, você vai ver que tem um círculo perfeito onde está aquele. Bota a foto aí só da pintura pra gente ver do desenho. Do Homem Vitruviano. Quando você tem, ele está encostando as mãos no quadrado e depois a outra posição ele está encostando a mão no círculo. E o Leonardo da Vinci deixou. E o quadrado ele não é perfeito. Das pontas ele tem um leve ângulo em cima abrindo. E assim, todo mundo diz assim, o Leonardo da Vinci errou, né? Ou ele fez ali um quadrado que não era tão perfeito. E aí o Robert descobriu que, na verdade, esse ângulo de inclinação dá porque aí o quadrado, do jeito que o Leonardo da Vinci desenhou, tem exatamente a mesma área do círculo. Então o Leonardo da Vinci sabia fazer isso 500 anos atrás. E aí, em função disso, o Leonardo descobriu que existe ali uma pirâmide e que as proporções dão entre outras coisas, a constante matemática de π, de φ e de Euler. E a constante matemática de Euler só foi descoberta depois de 200 anos depois do Leonardo da Vinci. Então ele está descobrindo umas coisas, conceitos matemáticos, fórmulas, novas categorias de números e essa história das constantes matemáticas nascendo na flor da vida. Coisas, ele tá registrando, patenteando, já publicou 2 livros em 2, 3 anos.
Então, é um gênio que... E aí você me perguntou o que é a consciência, o que é o conhecimento. Esse cara pegou coisas que só existiam, já está ampliando a forma de olhar e está descobrindo, tirando o véu. Se tem uma palavra que eu acho que é mais citada na biografia do Da Vinci, que eu acho que quem escreveu foi o Walter Isaacson, um bom biografista. De que ele era antes de tudo, o Da Vinci ele era muito observador. Exato. E é o que o Robert está fazendo. Os relatos eram que, tipo, ele parava e observava tudo, como tudo funcionava. O pássaro voando, ele parava para olhar. Ele era muito presente e observador sobre todos os fenômenos do universo. E ele conseguia fazer correlação entre anatomia, entre natureza, entre matemática, entre geometria, entre arte. Que correlação existe, né? Essa correlação existe. E aí, o Robert está fazendo isso. Ele começou a olhar geometria, ele é músico, ele é CEO, ele estudou sobre ótica e ele está lá descobrindo tantas coisas que... Ele acabou de lançar um programa naquela Gaia TV chamado The Code X, o código X. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele escreveu esse prefácio do meu texto por várias questões aí meio muito malucas. E aí esse ano eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, uma segunda vez. Eu fui jantar com ele, fui no escritório dele, participei de uma conversa de estudos filosóficos, matemáticos, de consciência. Aí fomos jantar junto. E aí eu falei para ele, cara... Você está estudando Da Vinci, decriptando Da Vinci, fazendo um monte de coisa interessante. E olha, os codex, né, do Da Vinci, que tá lá, o Bill Gates comprou um tá no Louvre, o outro tá no... Imagina você ter um codex do Da Vinci. Imagina. Inimaginável. É legal ser bilionário, né? Tem as suas coisas interessantes, né? Você não tem que gastar dinheiro, você compra um codex do Da Vinci. Né? Enfim, os mais famosos estão lá no Louvre, no Museu na Inglaterra, no Metropolitan Nova York. E existe a referência a um códex da matemática que foi perdido. Tem um dos códex que cita o códex da matemática, mas esse se perdeu. Ninguém sabe se perdeu, roubou, queimou, se perdeu no mundo, se alguém destruiu por questões filosóficas dogmáticas de alguma igreja. Se perdeu. E aí eu no jantar com o Robert falei, cara, o que você está fazendo de geometria e matemática? Eu falei para ele, você está escrevendo o códex da matemática perdido de Da Vinci. Aí eu perguntei para ele, foi por isso que você deu o nome do teu programa de Codex, de Codex? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é um cara para seguir que o quanto que você ampliar a percepção sobre o que já está aí pode ampliar o conhecimento da humanidade, nesse caso. O que o cara está fazendo, eu não tenho dúvida que algumas coisas que ele está descobrindo agora nos últimos 2 anos, os professores de matemática não sabem ainda hoje nas faculdades, senão não sei como vai pesquisar. E que certamente o meu filho, não sei, mas o meu neto vai estar estudando. E eu não tenho dúvida que ciência, a física, a matemática e o que a gente vai estar usando de produtos no futuro próximo vão utilizar conhecimento do que esse cara está trazendo agora, nos últimos 2 anos. Quer ver um exemplo? Ele descobriu como, em função desses conhecimentos matemáticos do subprime, não, do semi-prime numbers, ele conseguiu, no Excel, ele quebra a criptografia de 13 números de qualquer banco. Ele fez uma demonstração pública em 30 segundos, eles quebraram. E aí ele tá propondo uma encriptografia utilizando constante matemática. E blockchain que é inquebrantável. E ele publicou a fórmula de graça, usa quem quiser. Ele está montando uma empresa para isso, para explorar comercialmente também. Mas é tão interessante a transformação, e ele está trabalhando bastante pelo... sovereignty de dados, né? Você ter a soberania sobre os seus próprios dados. Então é um cara que certamente quase ninguém conhece, mas ele está fazendo coisas e está construindo coisas e está descobrindo coisas que vai transformar a vida de muita gente. Então esse tipo de legado e de forma de olhar para o mundo me atrai para aprender. Porque todos nós temos a oportunidade de olhar as coisas com o olhar de uma criança. O olhar de uma criança é como se tudo fosse novo. E se perguntando assim, para que serve isso? Eu sinto que eu tenho glimpses disso, sabe? Mas eu não consigo viver assim ainda. Se entregar. Ele fez, durante a pandemia, ele começou essa jornada dele completamente maluca, assim. No começo da pandemia, ele começou a fazer uns encontros, umas lives no Instagram, de meditação, geometria para meditação. Ele ensinava a desenhar umas figuras geométricas
como forma de meditação e ao vivo ali. Só que aí começou a acontecer um fenômeno. Enquanto ele ia desenhando, ele ia descobrindo coisas. E as correlações matemáticas, muitas coisas. Aí ele foi para o Egito, enfim, é uma longa história. Mas a gente começou a falar isso, né, por vários assuntos. Um deles é essa ampliação da consciência pelo ampliar da percepção. E vice-versa, né? Quando eu amplio a percepção, eu amplio a consciência. Que cabe a cada um de nós. Olhar as coisas da vida como se não fossem óbvias. Olhar as coisas do meu dia a dia, dos meus pensamentos, das emoções, não como óbvias, inerentes ou como parte da minha vida, mas na postura de auto-observador da vida, se perguntar. A gente perdeu essa curiosidade, né? Assim, a gente vai perdendo, né? Quando a gente é criança, a gente quer saber como tudo funciona. Exato. Mas depois vem os pais, a cultura, a escola e fala, não, é assim, não faz assim, é assim, não faz assim, né? A gente vai moldando. Por isso que aquela história que eu falei, né? A criança o adulto é a criança adulterada. Olha o que a gente faz com os nossos filhos. Eu tenho filhos, eu estou tentando fazer diferente, mas... Fala, filho, não pode mentir. Voltando ao assunto da mentira, né? Não pode mentir, é errado, é feio, né? Cresce o nariz, conta a história do Pinóquio. Aí vai na casa do vizinho, da tia. A criança vem para você e fala assim, nossa, eu não gostei dessa comida. Você fala, não fala isso. Não pode falar que não gostou. Putz. Isso não é para falar a verdade? Aí o teu filho vai aprender o quê? O que você falou para ele não fazer? Ou o que você ensinou ele a fazer? Ou mesmo que você não fale para ele isso. Ele vê você falando para a pessoa gostou da comida? Nossa, adorei. Aí entra no carro, na hora de ir embora, fala, nossa, falei que gostei, mas estava horrível aquilo lá. Aí a criança fica assim, é para mentir. Para agradar os outros, pode mentir. Então, o que a gente ensina? O que a gente é tolhido? E olha a escola. A gente está falando do Robert Grant, um polímata, olhando por vários prismas do mesmo assunto e por prismas diferentes alguns assuntos. E a escola, a gente fatiou as coisas. E aí, geometria é uma coisa, matemática é outra, equações são outras. Né? E todo mundo acha chato. Filosofia é chato, história é chato, matemática é chato, português é chato. Porque nós estamos... Voltando à nossa conversa lá do começo da nossa fala, a gente está olhando as partes. E o ser humano é bom de olhar o todo. O ser humano vê padrões. Se a gente pegasse as crianças e mostrasse como é que a geometria dá origem aos sons, às notas musicais, e como é que disso nasce a luz, e como é que disso está correlacionado com a velocidade, não sei o que lá, de uma maneira lúdica. E por que então que os nossos olhos são assim? Por que a gente cresceu nessa proporção? Tem a ver com a gravidade? E tem a ver com Fibonacci? Cara, eu garanto que matemática ia ser interessante. Uhum. E junta isso com as notas Pato musicais. Donald. Exato. Né? Pato Donald no País da Matemática. Putz, é muito bom. Assisti isso com os meus filhos algumas vezes. E é isso. Pitágoras, que a gente aprende como teorema de Pitágoras, ele era filósofo, ele era político, ele era matemático, astrônomo. Da Vinci era anatomista, artista, matemático, engenheiro, estrategista bélico e um tanto mais de coisas. Conhecia da encriptografia que tem na pirâmide do Egito como poucos, como o Robert está demonstrando nesse momento. Então, por que cara pálida, que a gente fica preso em algumas poucas verdades relativas, se a gente pode, e está à nossa disposição, se aproximar sempre que queremos da verdade absoluta? Verdade, cara. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!